Procurando Dylan, episódio 4, gravando. O episódio 4 é sobre uma canção do Bob Dylan chamada Hurricane. Hurricane ela aparece no álbum Desire de 1976. A letra dela não é só do Bob Dylan, é de uma pessoa chamada Jacques Levy. Ela tem 8 minutos e 33 segundos. É uma música assim longa e ela aparece assim para mim como um grito de guerra, né? Ela é uma música que foi feita para uma pessoa especificamente, que é o Robin Carter. Antes eu queria falar que ela tem um violino muito bonito que é tocado por uma violinista que é a Scarlett Rivera, que é uma violinista americana, e tem um filme em que ela fala no YouTube, que é Bob Dylan, Scarlett Rivera, que ela conta como que ela começou a trabalhar com o Bob Dylan, que ela queria transformar o violino, que era um instrumento assim de música clássica, num instrumento assim mais de rock, mais de música contemporânea. E ela ficou pensando como que ela poderia fazer isso, e apareceu assim que ela poderia trabalhar com Bob Dylan, que ela sabia que era uma pessoa que sim, que escolhia as pessoas que trabalhavam com ele pela intuição, que tudo no Bob Dylan seguia assim um parâmetro meio mitológico de trabalhar, e que nesse sentido ela acabou aparecendo assim no curso da vida dele. Ele acabou fazendo uns testes com ela, tocando umas músicas que não tinham sido gravadas ainda para ver se ela acompanhava, e aí deu super certo. Ela, naquele dia mesmo do teste, ela foi com ele num show do Muddy Waters, e lá mesmo de surpresa ele a chamou para tocar uma música com ele. Ela tocou e deu tudo certo, e a partir daí ela passou a integrar assim essa equipe dele, e ela toca esse violino que fica muito bem nessa música Hurricane. E essa música ela foi composta por um lutador de boxe, o Robin Carter, que ele era o melhor na sua categoria em 1960. Eles foram presos, ele e o amigo dele, e condenados por um assassinato triplo na cidade de Paterson, em New Jersey. E essa cidade, ela é aquela cidade onde se passa aquela história daquele filme do Jim Jarmusch, que é onde tem aquele poeta, que é um motorista de ônibus. Muitos de vocês devem ter visto, que é um filme super bonito, e também é um nome de um livro de um poeta americano, que é o William Carlos Williams, que é um grande poema dele chamado também Paterson. E é nessa cidade que aconteceu esse crime em que Robin Carter foi acusado e condenado injustamente. O Bob Dylan visitou o Robin Carter na prisão, leu um livro que ele havia escrito e se convenceu da inocência dele, e compôs essa canção Hurricane, que é uma canção em que fala dessa injustiça que estava sendo praticada com a condenação dele. Na noite de 17 de junho de 66, 2 homens entraram num bar em Paterson e começaram a atirar. Então, em razão desses tiros, uma garçonete morreu e um cliente também ficou muito ferido. E algumas testemunhas contaram à polícia que foram 2 negros que deram esses tiros, e uma delas descreveu um carro que depois se verificou que parecia com o carro do Robin Carter. A polícia foi e examinou o carro dele, acharam uma arma no carro, e depois 2 testemunhas acharam que as pessoas que atiraram se pareciam com o Carter e um amigo dele, e mesmo que essas provas não fossem seguras e fossem contraditórias com outras também produzidas, eles foram presos e condenados à morte, né? O advogado do Carter entrou em contato com Bob Dylan. Bob Dylan leu uma autobiografia que ele escreveu na prisão, e foi visitar o Carter na prisão.
Bob Dylan se convenceu quando visitou que a filosofia do Carter e a dele eram as mesmas e que poucas vezes na vida ele sentia isso em relação a uma pessoa. Movido por esse impulso humanista, que é um impulso que ele tem, ele compôs essa música Hurricane, que é uma música em que ele diz que o Carter poderia ser o campeão do mundo. Essa música, ela narra, assim, a cena do crime, ela já logo de cara, ela absolve o Robin Carter, né? Ela diz: "In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, lest you want to draw the heat." Em Patterson, é assim que as coisas acontecem. Se você é negro, não pode aparecer na rua, a menos que você queira atrair o calor. Então, ele já está noticiando, né, que o Robin Carter foi preso e foi acusado, e a razão era porque ele era negro, né? Então, é uma música denúncia, ele escreveu essa canção, ele e o Jacques Levy, e uma canção, assim, para defender alguém, uma canção muito corajosa, tem uma letra que é um conto denúncia, um protesto, e é uma música que, além de tudo isso, né, de todo esse caráter humanista e de ela ter colaborado, sem dúvida, para o desfazimento de uma condenação injusta, tem esse violino lindo da Scarlett Rivera, que é maravilhoso, e ela ser usada por uma música do Bob Dylan, que é definido num vídeo da Scarlett Rivera como um cantor, um músico, que tudo que ele fazia tinha um sentido realmente mitológico. Esse depoimento dela está num filme do YouTube que está acessível para todo mundo, que se chama Dylan Scarlett Rivera, que vocês podem procurar no YouTube. O documentário do Martin Scorsese, o Rolling Thunder Review, que está na Netflix, sobre a turnê do Bob Dylan, ele tem uma longa parte no final sobre a canção Hurricane, sobre o empenho do Bob Dylan para libertar o Robin Carter. E ele mostra até uma fotografia do Bob Dylan conversando com o Robin Carter na prisão. Ele mostra o Bob Dylan entrando na CBS porque houve uma resistência da gravação, da música. Houve uma resistência também em algumas frases da gravação de algumas frases da canção. No filme, inclusive, até um depoimento do Robin Carter falando sobre a relação dele com o Dylan, sobre as conversas que eles tiveram e sobre o fato do Bob Dylan nunca ter perguntado para ele: mas você fez mesmo isso ou não, né? Que essa nunca foi uma questão entre os dois. E vale a pena ver esse documentário do Scorsese. E também aparece a Scarlett Rivera tocando o violino nessa canção com Bob Dylan durante a turnê. É muito bacana. Então, esse é o episódio de hoje. Como dica, a dica é o álbum Desire, de 1976. Outra dica é essa música False Prophet, que está online para ser ouvida e que fará parte desse novo disco do Bob Dylan, Rough and Rowdy Ways.